mensagem de hoje, nós vamos falar do evangelho que transforma a comunidade. E a comunidade aqui, nós vamos entender a igreja como corpo de Cristo, mas todos aqueles que professam a Deus, a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós temos 2 versículos que nós já vamos começar de forma cachapante. A gente vai trazer 2 versículos para trazer uma reflexão interessante. Passa aí. O primeiro versículo está lá em 1 Pedro 2,9, quando Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto não está falando de alguns. O texto está falando de nós como cristãos. Nós somos uma nação santa, porque Deus é santo. E se Ele é o cabeça da igreja, nós devemos ser santos e se santificar dia a dia. Nós somos o sacerdócio real. Não está falando aqui que os pastores são sacerdotes. E jamais essa foi a visão, porque no Antigo Testamento a função do sacerdote era oferecer sacrifício do povo a Deus. Aqui não é o altar, nós já falamos isso várias vezes. É um equívoco quando as pessoas olham para a igreja como se fosse o templo do Antigo Testamento e nós estamos no altar. Nós não estamos no altar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é a igreja a parte física. Embora aqui nós nos encontremos para meditar, para o Espírito Santo agir e falar conosco. Mas ser igreja, ser sacerdócio real, ser nação santa é algo constante na vida do cristão. Então todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Todos nós estamos em missão nesta terra. Alguns são chamados para pregar, outros para evangelizar, outros são mestres, outros têm dons, mas todos nós temos um objetivo. Não é normal e nem saudável para a vida espiritual do cristão ficar acomodado, como um termo que o pastor Lucas já usou, ser um cristão espiritualmente obeso, que só se alimenta e não transfere de forma nenhuma o conhecimento, não testemunha da palavra do Senhor e fica ali só aglutinado aos finais de semana ser cristão. Então quando o texto ele fala que ele nos chamou das trevas, ou seja, todos nós estávamos juntos e unidos no pecado. Um rebanho que caminhava rumo ao inferno, e essa é a verdade da Bíblia, mas pelo amor de Cristo, Ele nos resgatou, nos regenerou, nos deu um chamado, nos deu um propósito. E esse propósito é que nós somos uma geração eleita. E essa geração eleita é bacana para a gente começar a falar de comunidade. Não é uma comunidade com ausência de problemas. É uma geração que ela cresce, amadurece e busca dentro das suas limitações e dificuldades se parecer cada vez mais com Cristo, deixando o Espírito Santo agir e para que sejamos cada vez mais a sua semelhança. O segundo texto está lá em Mateus 5, do 14 ao 15, texto famoso. Está lá, Sermão das Bem-aventuranças, que são 3 capítulos. Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Se vamos falar que um evangelho transforma a comunidade, precisamos relembrar da mensagem passada. Não existe uma vida comunidade cristã, em comunidade no cristianismo, se não tiver pessoas verdadeiramente transformadas. Não existe cristianismo se a minha vida não for uma vida de busca de santidade ao Senhor. Se vocês continuarem lendo um texto, vocês vão ver que Jesus ele vai falar: uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nenhuma árvore má dar bons frutos. Então todos aqueles que estão ligados em Cristo, no tempo do Senhor, vão mostrar o fruto do Espírito em sua vida. Não vão ser mais as mesmas pessoas, serão alcançados e serão transformados diariamente. E isso vai fazer nós fugirmos da religiosidade. Não é o estar ao domingo aqui que te torna santo, mas é como você lida com a palavra de Deus no cotidiano. Então nós temos alguns desafios aqui, que se nós vamos abordar a importância da vida em comunidade, nós vamos escrutinar a palavra do Senhor, para ver o que ela tem para nós, mesmo que nos incomode, mesmo que nos tire da zona de conforto,
Mesmo que que eu não queira ouvir aquilo, porque a palavra de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Então, vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Agora vocês abram a Bíblia comigo. Um texto falava que nós éramos nação santa, o outro fala que nós somos a luz do mundo. Só que nós precisamos sempre de exortações que nos coloquem no caminho do Senhor. Passa aí para mim, Anthony, por favor. A gente vai seguir esses 3 tópicos nesta mensagem, tá? Nesse texto principalmente. Vamos ler só o verso 1. Diz assim, apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha uma coisa que é interessante logo de cara. Paulo está nos dando fundamentos para que nós tenhamos humildade e unidade. A primeira coisa, a nossa motivação de estarmos aqui, vivermos a nossa vida fora daqui, é estarmos em Cristo. E principalmente a palavra fortalecido em grego, que é paraklesis, significa fortalecido para receber e encorajar os irmãos na salvação do Senhor. Então, nós temos motivação suficiente de estarmos aqui contentes. E essa motivação é o que vai nos conduzir numa vida cotidiana no Senhor. Segunda coisa, ele fala exortação no amor, que é consolar alguém que está em sofrimento. Vamos lembrar que a característica dessa carta, Paulo está preso. Ela faz parte de uma composição de cartas, que é cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso por um motivo, não foi de ter desfraudado alguém, de ter recebido caixa 2, mensalão, né, de ser partido X ou Y. O apóstolo Paulo está preso pelo seu testemunho ao Evangelho. E ele usa das cartas como forma de encorajamento àqueles que estão em sofrimento. Então a igreja, em algum momento, nós como comunidade, nós vamos precisar exortar irmãos, mesmo que nós estejamos em sofrimento. Mesmo que nós não estejamos bem, pessoas serão consoladas pelas nossas vidas. Isso já desmonta uma ideia de que nós cristãos não podemos passar por necessidades, por dificuldades. Que uma igreja forte, ela tem que ter bênçãos materiais sem medidas. Terceira coisa que a gente vê nesse versículo, que ele fala comunhão no Espírito. Somos todos participantes no Espírito do Senhor. Participantes porque fomos regenerados pelo Espírito Santo. É uma obra 100% dele. E através do Espírito ele nos dá dons, talentos, para podermos viver em comunidade. Então, quando nós somos participantes do Espírito Santo, não é um fim em si mesmo. Somos chamados para viver em comunidade. Somos chamados para ter transformações diárias, desafiados a lidar com os irmãos que nós temos mais dificuldades. E gente, na igreja, o lugar para ter imperfeições de conduta. E isso não é, pastor, isso é duro. Não, é realidade. Todos nós somos imperfeitos. Mas devemos lembrar que somos participantes do Espírito Santo e somos participantes de um corpo que pertence a Ele. Seria muita arrogância minha falar que o meu título pastoral é meu. Não, isso é um título. O que vai fazer eu ser pastor são as minhas atitudes. E é uma concessão, é um privilégio. Sou um instrumento nas mãos do Senhor e a minha palavra não é a final. São as palavras do Senhor que é a final. Se eu estiver errado, devo ser corrigido. Quarto ponto que o apóstolo Paulo invoca logo no primeiro versículo, afeição e compaixão, que são características que o cristão deve ter, porque essa é a característica que Deus tem por seu caráter moral. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é afetuoso. Vamos lembrar, Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Olha que bênção,
Olha que provocativo isso para nós cristãos que não vivemos dessa forma. Não ter misericórdia, afeição, compaixão. Porque se nós estamos em Cristo, devemos viver assim. E ele continua. Que a gente tem que tratar a comunidade. E a comunidade aqui ele vai tratar de dois problemas, nos versículos 2 ao 4. Ele fala: completem a minha alegria. Tenham em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Aqui nós temos um chamado triplo. Primeira característica desse chamado: somos chamados à unidade. Unidade no pensamento. É lógico que aqui não está falando de como nós pensamos a política, não está falando de como nós pensamos o futebol, ou de como nós temos os nossos gostos e padrões estéticos. Não é essa unidade que ele está falando. Mas está falando de uma unidade que é importante para que algo prevaleça, que é a igreja de Cristo, que é o que? Unidade na fé. Nós podemos pensar ou questionar as doutrinas, isso é saudável nós questionarmos, para buscarmos nos aprofundar. Mas nós não podemos relativizar, porque o mundo assim relativiza. Por exemplo, o que é um só pensamento? Cristo tem dupla natureza. Isso é inquestionável. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. O que Cristo veio fazer na terra? Nos resgatar do pecado, nos levar à salvação. Porque todos nós, sem Cristo, estamos perdidos. É uma verdade bíblica. Queira a gente goste disso ou não, mas tem que ter um só pensamento, unidade. Porque se a gente relativizar, por exemplo, uma coisa básica: para que eu preciso pregar o evangelho? Pessoas não serão alcançadas porque eu tenho uma visão limitada do propósito, como o Ellison falou aqui, do que Cristo fez na cruz. Então isso é unidade de pensamento. Depois ele fala: unidade no amor, unidade no espírito, atitude. Então concordar a verdade em Cristo, amar uns aos outros apesar da diferença. Todos nós somos distintos. Todos nós. Todos nós, em algum momento, a gente percebeu isso nas eleições passadas. Amigos deletando outros do Facebook. Rodas de conversa com amigos que viraram brigas. Até eu participei de uma. E aquele dia eu resisti à tentação. Estávamos amigos de trabalho. E eu comecei a discutir por causa de política. E as pessoas que estavam em volta começaram a olhar para a gente. E alguns professores que estavam comigo começaram a sentir vergonha, então eu parei. Mas apesar do que nós somos, nós devemos amar uns aos outros. E isso não é uma questão de sentimento, de emoção. É uma questão de atitude. Então todos nós que estamos aqui somos diferentes. Temos pensamentos e visões diferentes e talvez uma visão da igreja diferente. Mas isso não deve nos impedir de buscar estreitar os laços para sermos uma comunidade forte. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: não façam nada por ambição egoísta. Eu não posso estar aqui para aparecer. Eu não posso estar aqui para demonstrar ser inteligente, porque Deus tem outros que são muito superiores a mim. Muito pelo contrário, eu devo estar aqui em humildade. É o mesmo sentimento de João Batista quando ele olha para Jesus e fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho muito medo daquelas igrejas que colocam nomes de pastores como propaganda. Que a igreja ela deve ser centrada na palavra de Cristo, não de pastores falíveis, com ambições que são estranhas. Igrejas muitas vezes que servem de laranjas para traficantes, ou que abusam da fé dos mais simples, prometendo coisas que a Bíblia não promete. O pastor Lucas foi bem incisivo na semana passada sobre isso. Então eu não posso fazer isso por ambição egoísta, para me enriquecer. Por exemplo, eu lembro, e eu comentei isso com alguns, e gente, eu tenho um péssimo hábito de nominar algumas coisas, mas eu tenho que citar. Quem lembra do Edir Macedo?
E eu não vou imitar ele porque eu estou com a voz rouca. Quem lembra de Edir Macedo, numa pregação na igreja dele, falando o seguinte: as pessoas estão falando por aí que eu sou o pastor mais rico do Brasil. E ele começa a dar risada. Ele: é mentira, é mentira. Eu sou o pastor mais rico do mundo. E é, com aquele jeito dele, né? E as pessoas rindo da própria desgraça, porque é elas que estão sendo enganadas. E o cara se orgulha de desfraudar a fé dos mais simples para se enriquecer, e de fato ele é um dos pastores mais ricos do mundo. Ou pastores famosos vendendo unção por R$900, e ainda ameaçando as pessoas, falando: se vocês se levantarem contra essa unção, vocês serão amaldiçoados. Totalmente bíblico, né? Você pega Romanos 12, que destrói todos esses caras, que fala: não amaldiçoeis, antes orai por aqueles que vos perseguem. A quem esses pastores servem? Se é que nós podemos chamar de pastores. Que pastores do Senhor serão primeiro submissos a Ele. Pastores do Senhor serão submissos à tua palavra. E se a palavra exortar o pastor a mudar de atitude, não é o pastor que tem que mudar a palavra, é ele que tem que se moldar às escrituras. Isso não é só o pastor não, isso é para todos nós. É isso que nos faz uma comunidade forte. Quando nós todos nós, todos os ministérios, todos os líderes, cada um dos mais novos aos mais velhos que chegaram, todos nós somos unânimes e nos submetemos às escrituras. Por isso que a gente não considera ninguém superior a si mesmo. Na verdade, nós devemos considerar todos superiores a nós mesmos. Os meus interesses devem ser o último. E se os meus interesses estiverem desvirtuados da verdade, preciso me corrigir. Por isso que nós precisamos tratar a comunidade. Pessoas com ambições distorcidas, pessoas com propósitos distorcidos, devem ser corrigidos. E o nosso eu, ele não deve falar, ele deve diminuir. Terceiro ponto. A comunidade, ela tem que ser uma semelhança com a semelhança de Cristo. E aí a gente pensa: o que Cristo fez? Vamos continuar o texto. Olha como o texto, o apóstolo Paulo, ele é profundo. Ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou querer ser igual a Deus, era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa comunidade, o corpo de Cristo, uma transformação individual à coletiva, devemos ser semelhante à de Cristo. Primeiro, que Ele era o próprio Deus. Que é uma humilhação maior do que um Deus glorioso, Criador do universo, vir em natureza humana. E Cristo compartilhava dessas duas naturezas. Ele era 100% Deus e Ele era 100% homem. Ele humilhou a si mesmo, Ele teve uma tarefa específica nas Escrituras. E qual era? Morrer por amor a nós, nos proporcionando redenção. Ele poderia, pela sua santidade, nos fulminar. Mas como a gente lembra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É nisso que nos une como comunidade, a proclamação do santo e bendito Evangelho. E aí ele foi exaltado e está governando no céu. Ele não está ausente, aliás, ele fez uma promessa à igreja, que ele estaria até a consumação dos séculos conosco. Então a vida de Jesus, ela foi marcada por duas auto-humilhações. Eu gosto dessas definições, das duas auto-humilhações que Cristo passou. Primeiro, ele sendo Deus e ter se transformado, encarnado em forma humana. E a segunda, a morte de cruz, que era uma das piores vergonhas do mundo antigo.
ficava exposto. Vamos lembrar, gente, quando a gente vê aquela imagem de Jesus crucificado com um véu na cintura, aquilo é para amenizar o impacto da crucificação, porque todos os condenados eram crucificados nus. E quem que nos conta isso? É um historiador de Oxford chamado N.T. Wright, que é inclusive bispo anglicano. Ele fala que não há nenhuma evidência na história antiga que as pessoas eram crucificadas com roupas. Nós cristãos, nós colocamos uma roupa em Jesus porque seria uma vergonha mostrar a sua nudez. Mas isso é uma das maiores humilhações que existia. A dor que ele sentiu, a tristeza, a dor excruciante, um prego dilacerando o seu nervo. Mas é por isso que ele foi exaltado. Primeiro porque ele se humilhou. E aí eu lembro de uma palavra do Don Carson. Don Carson é aquele teólogo famoso, D.A. Carson, que a gente tem vários livros dele aqui na biblioteca. E ele fala o seguinte: a igreja ela é composta de inimigos naturais. O que nos une não são a mesma educação, a mesma raça, os mesmos níveis salariais, a mesma política, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, os mesmos empregos ou qualquer coisa desse tipo. Os cristãos se juntam porque todos eles foram salvos por Jesus Cristo e lhe devem a mesma submissão. Eles são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por Jesus. Gente, eu acho isso de uma forma magnífica, que mostra que dentro da igreja você vai ter todas as diferenças sociais possíveis. E aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter isso. Brancos, negros, homens, mulheres, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com nível intelectual mais elevado, pessoas mais simples, mais humildes, mas todos eles submissos ao Senhor. Porque o que adianta um título de doutorado na hora do julgamento? O que adianta os seus bens materiais na hora do julgamento? Nada. Por isso todos nós estamos unidos debaixo de uma mesma bandeira, submissos ao mesmo Senhor, independente das nossas origens. E mesmo que sejamos inimigos naturais, e vou dar um exemplo. Eu entendo o que Carson está querendo dizer. Tem uma visão que surgiu de um socialista chamado Karl Marx. E aqui eu não estou querendo pontuar positivo ou negativamente. Eu entendo que, por exemplo, com o avanço da visão do marxista, essa visão entre inimigos naturais, ela se expandiu, principalmente entre classes sociais, porque ele fala que as classes elas estão em luta há anos, há séculos, há milênios, e que isso nos tornaria inimigos. O que para Karl Marx é motivo de diferenciação, para Cristo é motivo de união, porque debaixo de Cristo, Ele não está vendo quem nós somos, os nossos bens materiais, Ele quer alcançar a nossa alma, a nossa salvação, para que sejamos transformados mediante o seu Evangelho. Para que o rico deixe de confiar nas suas riquezas, para que o pobre tenha uma esperança, para que todos estejam unidos por Cristo. Eu lembro, eu acho que é Salmos, uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas nós faremos menção ao teu nome. A nossa esperança como comunidade na fé não pode estar pautada no que a gente pode ver. Vamos imaginar se o motivo de sucesso. Vamos analisar o sucesso de uma igreja. Essa é uma das formas mais destrutivas. Tá, o sucesso da igreja talvez seja pela qualidade do edifício. Vocês estão sentados num banco de madeira há quantas décadas, pastor? Tirando o grupo que está ali, que está num banco acolchoado. Os eleitos. Como eu tenho vontade de sentar e minha coluna e agradecer. Mas não poderia ser os bancos a qualidade para ser verificado uma igreja? Ar-condicionado. Ou de repente, pelos serviços que nós oferecemos fora da igreja, embora isso seja uma coisa importante e essencial que eu vou falar daqui a pouco. A qualidade de uma igreja se mede pela sua submissão às Escrituras e a vivência nelas. É assim que nós podemos nos avaliar, e é assim que nós devemos nos cobrar, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí, tem uma pergunta, passa aí, Anthony, para mim. Que tipos de práticas constituem uma comunidade boa
forte e saudável. Tem um livro que eu emprestei para um rapaz que vem nos jovens, chamado Feridos em Nome de Deus. Eu não lembro agora o nome da autora. É Marília Camargo. Recomendo muito. Porque tem igrejas aí que fazem seus membros sofrer. Que inventam modas. Que, por exemplo, eu lembro... Cadê o Hélio? O Hélio está lá no berçário. Ô Hélio, eu vou citar você. E ele não me escutou. É que é uma história dele que eu acho interessante. Gente, aí eu me peço perdão para ele depois. Eu lembro que uma vez ele compartilhou o seguinte: Marcelo, eu estava numa igreja em que se eu não falasse em línguas, eu não tinha o Espírito Santo. E eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar desesperado, porque todo mundo falava alguma coisa e eu não. E aí a gente vê pessoas que, será que eu tenho Espírito Santo ou não? Será que se eu falar em línguas eu tenho ou não Espírito Santo? A compreensão deturpada das Escrituras é tão grande que quando... O Hélio, eu acabei de te citar, tá bom? Uma história sua. Aí ele apareceu ali. Não estou falando mal, é um testemunho seu. O dom de línguas é um dom que está nas Escrituras. Mas a evidência que o Espírito Santo habita em você não é o dom de línguas. Isso é até antibíblico. Mas tem pessoas que sofrem. Tem pessoas que começam a entrar em depressão, porque daí os líderes falam, é falta de fé, e é muito cômodo. É igual coach. Gente, me perdoa os coaches se tem coach aqui. Coach, ele tem aquela mensagem positiva. Júnior, declara, vai dar tudo certo. Você pode, e não sei o quê. E se não der certo, a culpa foi sua. É fácil. Agora tem um coach da fé. Vocês sabiam que agora tem um coach religioso? É muito fácil. Porque se eu quero saber se é comunidade boa, forte e saudável, líderes que se prezam, eles não vão ficar falando o que o povo quer ouvir. Eu falei isso no começo. Eles vão falar o que o povo precisa ouvir. É lógico que tem meios para falar isso. Então, às vezes esses pastores parecem os coaches da fé. Eu vou ficar inventando história, vou ficar fazendo promessa. Eu tenho uma colega... Eu contei para vocês, eu lembro que quando ela estava grávida, ela descobriu que a filha dela tinha cardiopatia. E ela falou assim, Marcelo, uma pessoa orou por mim. E falou que a bebê estava curada. A bebê morreu 1 mês depois. Só que, graças a Deus, essa minha amiga, ela falou, preciso achar uma igreja que seja saudável. Porque eu me feri muito, porque eu acreditei em promessas. E eu fiquei destruída na minha fé por causa disso. Agora imagina para vocês que são mulheres, uma gestação, o quanto é precioso, e seu bebê tem uma doença grave, e vem alguém e fala que Deus mandou dizer que a bebê estava curada, e daí passa 30 dias, a bebê morre, e aí ainda tem aqueles que vão falar, foi falta de fé da mãe, e isso é de uma covardia, isso é de um empobrecimento, que você vê comunidades inteiras morrendo, por causa de palavras assim. Mas nós temos algumas características interessantes. Passa aí, Anthony. Quais são as práticas que constituem? Primeiro, a unidade na fé, no que nós já falamos. Distinção contracultural. Distinção o cristianismo é uma mensagem de contracultura. Então é nosso procedimento perante as outras pessoas, na fé, é o que vai mostrar que nós somos distintos. Que nós somos de Cristo. Que nós não somos iguais. Que o amor de Cristo está em nossa vida, e que se nós errarmos, nós vamos buscar restaurar aqueles que nós desfraudamos. Lembra da história de Zaqueu? Ele retribuiu em dobro tudo aquilo que ele tinha desfraudado, porque essa é a marca do cristão, é uma distinção contracultural. A forma em que eu procedo com o meu dinheiro, com a minha família, com relacionamentos na vida familiar, como eu trato os meus filhos, espiritualidade comunitária, orar pelos meus irmãos, orar para aqueles que não são da fé também, compartilhar de Deus diariamente, e compartilhar com convicção, não é compartilhar, vai lá na igreja que vai ter uma mensagem super bacana, mas o compartilhar às vezes não vem em palavras, vem em atitudes, e o cotidiano com os irmãos, aliás a gente gosta disso, né, comer, pode ver Jesus, olha o Novo Testamento, que interessante, Jesus pregava o evangelho e depois tinha um banquete, tinha comida.
E nesse momento ele usava para fazer parábolas, metáforas, e é um momento de comunhão, de compartilhar, é gostoso, né? Aprendizado, estamos sempre aprendendo, e aí que está o cristão, ele tem até o final da vida, ele vai aprendendo, e aconselhamento e etc. Essas são marcas interessantes de um evangelho que transforma uma comunidade. Eu creio que nós estamos num caminho que Deus tem falado aos nossos corações, não só Batista Livre, mas eu creio que em outras denominações também, em que nós buscamos cada vez mais isso, porque é um modelo bem do Novo Testamento, de como a igreja vivia. E aí nós pulamos para Efésios não, passa aí o Atos, porque isso que eu falei para vocês é tudo muito teórico, tá? Assim, é legal, tal, mas vamos observar nas Escrituras todos os elementos que eu falei anteriormente, vamos ver na prática. Vamos lá para Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Olha que Atos 2, do 42 ao 47 nos diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em suas casas e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos. Irmãos, nós não podemos mudar indivíduos fora da comunidade. Nós somos transformados pelo exemplo da maioria. A gente fala que, por exemplo, quem gosta muito de psicologia, tem uma psicóloga que eu acho que eu já citei ela, psicóloga não, uma socióloga que chama Eva Lakatos, que ela usa isso numa explicação psicológica. Muito do nosso comportamento apresentado vem do meio em que vivemos. Muito do comportamento apresentado vem do meio que vivemos. Se nós vivemos uma igreja saudável, boa, então nós vamos buscar imitar aqueles que estão mais próximos das Escrituras. Vamos imaginar, vocês já pararam para pensar quantas vezes a Bíblia ela nos exorta e nos encoraja a vivência em comunidade? Eu peguei algumas coisas que mostram relacionamentos profundos comunitários. Por exemplo, a Bíblia fala várias vezes sobre dedicar-se uns aos outros, servir uns aos outros, hospedar uns aos outros, orar uns pelos outros, ensinar uns aos outros e amar uns aos outros. Isso aparece quase todas as cartas de Paulo e quase todo o Novo Testamento, e Jesus mostrava isso na prática. E nós estamos vendo um texto em que isso de fato aconteceu. Todos já tinham experimentado o Espírito Santo. Uma promessa que foi feita por Jesus em João 14,16 e também em Joel capítulo 2, dos versículos 28 ao 30. Só que quando eles começaram a sentir o Espírito Santo, eles começaram a viver em comunidade. Então, olha que exemplo bacana. A igreja treinava e educava seus membros na comunidade. Gente, aí vem um pequeno puxão de orelha. Não tem como as pessoas hoje falarem que não sabem das Escrituras. Vamos pegar a nossa comunidade de exemplo. E aí é um ponto nosso, positivíssimo. Nós estudamos a Bíblia aqui de segunda a segunda, vocês sabiam disso, né? Mas é sempre bom relembrar. Porque tem gente que fica com aquele ufanismo, domingo de manhã. Nós temos a ETBL de segunda e terça, que é um conhecimento um pouco mais profundo. Tem custo? Não tem custo. Mas nós buscamos capacitar toda a liderança, não só da nossa igreja, mas da nossa denominação, porque nós temos alunos também de outras igrejas nossas, como já tivemos de outras denominações.
temos os grupos de estudo de quarta, de quinta e de sexta. Nós temos os jovens, nós temos os adolescentes, nós temos estudo aqui de manhã. Qual é a desculpa que nós temos para não aprendermos? Porque eles, que eram praticamente quase todos analfabetos, só 15% da população antiga era alfabetizada. A igreja era composta por pessoas pobres. E eles tinham vontade de conhecer as Escrituras. Isso que nós temos no tablet, nós temos a Bíblia com comentário, tem comentário para tudo quanto é gosto. E ela está servindo de peso, de janela, deixa lá de enfeite. Mas a igreja antiga, para a gente ser uma comunidade forte, nós precisamos educar e treinar. Educar e treinar, capacitar toda a liderança, todo mundo que está chegando. Um discipulado, como foi falado domingo passado, ele não pode se resumir a preparação para o batismo. É caminhada. É caminhada da fé. A expressão se dedicavam indica um compromisso elevado que eles tinham com as Escrituras. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu gosto de trazer outras coisas para ler. Isso aqui é um livro do pastor Lucas. Não foi ele que escreveu, ele não é o autor. Ele tem um livro, mas não é esse. Que é a história... São as cartas dos discípulos dos apóstolos. A gente chama de pais apostólicos, ou patrística. É interessante o quanto eles se dedicavam às Escrituras, que só na citação delas, olha que coisa bacana, eu sou muito fascinado por isso. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 é praticamente encontrado aqui só em referência, só em citação. E aí tem crente aqui achando, mas é aquela passagem da Bíblia lá, de 1000 passarás e 2000 não passarás. Quem já ouviu isso? Está na Bíblia. Aonde? Heresias, capítulo 6, versículo 66. Né? Tem várias coisas assim, ou por exemplo, que fala que a terra é quadrada. Gente, uns negócios muito malucos. Mas olha como é interessante você ver uma igreja firmada. Eu vou ler um trecho da carta de São Clemente. Eu falei é coisa de católico, né? Não tem problema. Clemente era um dos discípulos de Pedro, tá? Um dos pais da igreja. E ele está citando uma coisa que Paulo tinha trabalhado em Corinto, que era a divisão e equívocos de ensinamento na igreja de Corinto. Então, ele chama a Carta de São Clemente à igreja de Corinto. Essa carta é mais ou menos de 96, mais ou menos uns 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, você vê que os caras estão buscando seguir a Cristo como exemplo. Olha que interessante. Fala, irmãos, devíamos seguir esses exemplos, pois está escrito, siga os santos, porque seus seguidores se tornarão santos. Além disso, outra passagem diz, ao puro te revela-te puro, mas com perversos reage à altura. Salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Daí está lá, Salmos, capítulo 18. Vamos então seguir os inocentes e os honestos. Eles são os que são os eleitos de Deus. Por que vocês alimentam contendas, mau humor, discórdia, discussões e desavenças? Olha a pergunta dele. Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça que foi derramado sobre nós? Não é uma só vocação em Cristo, sacerdócio real, nossa vocação? Porque nós nos laceramos e despedaçamos os membros de Cristo e provocamos uma revolta contra o nosso próprio corpo. Que corpo que ele está falando? A igreja, a comunidade. E ele continua. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus, pois ele disse, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar. A cisão de vocês levou muitos à perdição, provocou muitos em desespero e foi para muitos causa de dúvida, até todos ficarem sofrendo. E no entanto, ela continua, vocês todos ficam difamando ao Senhor como estúpidos. É uma pancada no rim isso aí. Porque ele está falando da importância da unidade da igreja, de uma igreja forte que estava se desviando dos ensinos apostólicos. A igreja primitiva, ela estava baseada no ensino apostólico. Cadê minha Bíblia? Ai, Jesus, está aqui. A Bíblia é o melhor exemplo de ensino apostólico.
Falei isso umas 2, 3 vezes já nessa mensagem. É nela que nós nos corrigimos. Por quê? Eles foram testemunhas. E nós, seguindo apóstolos atuais, olha a diferença. Eu não queria entrar no mérito da questão e eu estou terminando a mensagem. Eu tenho medo de apóstolos atuais. Primeiro, que não existe apóstolos atuais. Se vocês pegarem a palavra lá, grega, apostoléu, aquele que é comissionado pessoalmente por Cristo. Até onde eu saiba, esses caras morreram e estão na glória com o Senhor. Porque o apóstolo antigo, ele aceitava ser questionado. Os apóstolos atuais, eles amaldiçoam. O apóstolo antigo era pobre. Os apóstolos atuais andam de carrão e moram lá no Alphaville, em São Paulo. Os apóstolos antigos se submetiam às escrituras. Eles fazem novas regras. E se queremos ser uma comunidade forte, nós devemos estar sob o ensino apostólico. Só assim seremos. A igreja apostólica antiga acompanhava atos de poder que comprovavam a veracidade da pregação deles. Pode ser que em algum momento Deus cure, mas não é por meio dos líderes daqui. É apesar deles. E eu falo isso, me incluo. Porque se Deus um dia me usar para curar alguém, não foi porque eu sou um cara legal. Foi apesar de mim, eu era o cara que estava no momento. É concessão de Deus. É submissão, é entender qual é o meu papel. E eles se dedicavam à comunhão. E aí eu concluo. Olha que coisa profunda nisso. O que é essa comunhão apostólica? Esses serviços, eles não simplesmente ocorriam. Era o cotidiano deles, era diário. Vocês percebem isso no livro de Atos, era diário. Eles tinham atos de adoração ao Senhor, eles louvavam ao Senhor, tinham sinceridade de coração, dedicavam-se à oração. Eles também tinham uma comunhão econômica. Olha que coisa profunda isso. Qual é a grande diferença? Vocês já viram aquele amigo socialista falando que Cristo era socialista? Ou que Cristo era comunista? Quem já teve um amigo que falou isso? Eu tenho vários. Como você pode ser contra o comunismo sendo que Cristo era comunista? O cara não leu Marx e o cara não leu os evangelhos para fazer uma afirmação dessa. Primeiro que no caso do comunismo, as riquezas eram divididas pelo Estado e distribuídas ao povo, o que isso nunca ocorreu em 60 experiências socialistas da história. No caso da economia cristã, nós cristãos, não é o Estado, cada um de nós precisamos auxiliar as pessoas, não só em oração, necessidades financeiras, necessidades físicas, que elas têm necessidades materiais, conforme a necessidade de cada um. E é isso que o texto diz. Eles repartiam as coisas conforme a necessidade de cada um. Então nós não é só, irmão, vai na fé, Deus vai te abençoar, o irmão está com fome e você não ajudar. Porque a comunidade se preocupa com todos. Principalmente os mais vulneráveis, os marginalizados, os mais pobres. É dever da comunidade pensar neles. E fazer isso, não como motivo de mérito, porque é obrigação do cristão. É o Espírito Santo que nos impulsiona a isso. Então devemos ser gratos. Então, um resumo para nós aplicarmos. Para sermos uma comunidade forte, boa e saudável, devemos nos submeter às Escrituras. Todos nós. Para sermos uma comunidade forte, boa e saudável, devemos olhar uns para os outros com afeição, compaixão e misericórdia. Para sermos uma comunidade forte, boa e saudável, devemos nos submeter a Cristo. Em todas as ocasiões. Não é só em algumas, as que eu acho que é mais legal para mim. É em todas. Somente assim teremos uma igreja, não a estrutura física, porque isso vem com o tempo, mas uma igreja espiritualmente forte. Uma igreja que olha para as pessoas e realmente socorre elas. Não visando números, mas visando uma qualidade na fé. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nesse mês está falando da essência do Evangelho para nós. O Evangelho que tem nos transformado.
nos ensina a enxergar todas as necessidades da nossa comunidade. Não falo apenas como Batista Lívia, Pai, mas falo das necessidades do nosso bairro,